Sejam todos bem-vindos a essa live onde eu vou falar da mais incrível história que a humanidade já pôde e pode viver. Essa história é uma história que ultrapassa todas as gerações. Eu vou começar com alguns versículos para a gente entender um pouquinho dessa incrível história. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías 7,14. A virgem ficará grávida. Olha que incrível. Como isso poderia acontecer? Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isso está em Isaías 9,6. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Mateus 1:20. Imagine você que José, ele poderia ter desistido da Maria. Ele poderia ter abandonado ela, ele poderia ter escolhido outra esposa. Mas um anjo apareceu para ele e disse para ele não temer. E José também teve fé, assim como Maria, e ficou com a Maria. Seguindo aqui então, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso está em Mateus 1:21. E ainda em Mateus 1:23 diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é a mais incrível história. E ela começa mais ou menos assim. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. Descendente de Davi era esse homem, que era José. Então, o anjo, aproximando-se dela, da Maria, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Então imaginem você, Maria, você no lugar de Maria, né? E um anjo aparece e vem falar estas coisas que o anjo disse. Ele disse assim para ela: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Olha só que grande promessa o anjo estava falando ali para Maria. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo... Bateria carregada a 80%. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria aqui demonstrou grande fé e grande servidão ao Senhor. Ela aceitou o que o anjo disse. Ela fez uma pergunta, né? Porque ela questiona ali como que isso aconteceria, se ela era virgem. E o anjo a responde. E ela teve grande fé. Então, seguindo aqui... Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi. Porque ele pertencia à linhagem de Davi, por isso que ele estava indo para lá para fazer esse recenseamento. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha só,
Ele foi colocado numa manjedoura. Então, era algo bem simples e ele seria e é o nosso rei, né? Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais lhe concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê, que era Jesus, né? Deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes foi dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, essa é a história mais incrível e é a história que está relacionada ao Natal. Sabe-se que não necessariamente foi nessa época que Jesus nasceu. Não se tem bem precisamente a data. Mas, de qualquer forma, é nessa época que a gente relembra que Deus nos deu o maior presente que a gente podia receber. E esse presente, ele não está embaixo de uma árvore de Natal. Ele estava lá, envolto em panos, numa manjedoura. Jesus, que veio para salvar a humanidade dos seus pecados. E ele faz isso com todo aquele que a ele se achega e crê nele. Esse sim é o grande e infinito presente de Natal que Deus nos deu. Que você possa aproveitar essa época, hoje é véspera de Natal, que você possa estar com sua família, com as pessoas que você ama, mas que principalmente você lembre que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, é Deus nos presenteando com um presente tão incrível como esse. E que é um presente que ele ultrapassa as gerações, ultrapassa os séculos e tá aí para todo aquele que quiser pegar esse presente. Mas é preciso pegar o presente. Deus deu o presente, mas cada um tem que acessar esse presente, pegar e colocar no seu coração e ter realmente um relacionamento com Deus. Desejo a todos que aproveitem essa época, que estejam com suas famílias, que cuidem de si, que cuidem das suas emoções, da sua mentalidade, mas que principalmente estejam num relacionamento com Deus, pegando, acessando esse incrível presente que Deus nos deu, nos dando Jesus e a salvação através dele.